Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra para os nossos corações, uma palavra de esperança, uma palavra maravilhosa, uma palavra que edifica a vida dos cristãos que têm desejo de aprender e de participar do reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ler o texto, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo de número 24, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like e compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário. Que Deus abençoe seu coração. Fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. A Bíblia diz, muito claro aqui, a partir do versículo de número 24. O título dessa leitura diz assim: o fim da carreira pecaminosa na terra. Depois virá o fim. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meus amados, esta palavra é uma palavra profunda, uma palavra digna de toda aceitação. Aqui a Bíblia está falando de algo tremendo, de algo glorioso que nós precisamos entender. Está falando sobre o fim, está falando sobre o reino. Jesus vai reinar, e quando terminar o reino dele de 1000 anos, é que a Bíblia fala que então virá o fim. Porque o reino milenial, o arrebatamento da igreja e o reino milenial não é o fim. Não é o fim. O fim só vai acontecer no final do milênio. Porque a Bíblia fala que depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus. Então, Jesus, ele ainda está trabalhando no trabalho de resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel. E também através da cooperação da sua igreja na terra, que ainda está fisicamente aqui, anunciando o evangelho do reino, a igreja está ganhando outras pessoas
gentios de segundo grau para se unir o gentio de primeiro grau, que é os israelitas dispersos, que aceitaram Cristo, que faz parte da igreja, que Jesus trouxe para se cumprir aquela palavra: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide e pregai o evangelho. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins da terra, porque eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele veio, e esse trabalho de resgate está sendo feito. Começou por ele, passou pelos apóstolos, passou pelos os pregadores da palavra, e vem vindo, está passando também na nossa era, a qual nós estamos dando uma parcela de cooperação também no crescimento, no crescimento do reino de Deus. Estamos dando a nossa parcela de cooperação, contribuindo para o bem, para o crescimento, para o desenvolvimento do reino do Senhor Jesus Cristo, que vai ser implantado logo após ele, quando terminar a grande tribulação e acontecer o arrebatamento, a ressurreição dos corpos das pessoas que morreram em Cristo, que faz parte da igreja, e depois também a transformação dos corpos daqueles que faz parte da igreja, e a ressurreição dos corpos daqueles que morreram em Cristo, e a transformação dos corpos daqueles que estão vivos, para poder acontecer o arrebatamento. Então o Senhor arrebatará a sua igreja e implantará o seu reino. Mas o que me chama bastante atenção, e eu quero passar para vocês aqui, que está me seguindo, que está me ouvindo pela primeira vez, eu quero dizer que as coisas, logo após o Senhor implantar o milênio, depois do arrebatamento, quando Jesus descer e destruir com o sistema globalizado da besta, do reino da besta, quando ele prender a besta do mar e a besta da terra no lago, jogar no lago de fogo, então ele vai julgar as nações. Mas que nações é essa, pastor? As nações restantes. Mas quem são essas nações restantes? Nações que estão em vários lugares no mundo, que não vão aderir, não vão se submeter ao sistema, às ordens, ao meia-meia do anticristo. Não vai aceitar seguir e nem se curvar ao anticristo. E essas pessoas, essas nações que não se curvarem à besta da terra e à besta do mar, não aceitar o sistema mundial que vai ser implantado pelo anticristo, a besta da terra, a segunda besta da terra, que vai reinar sobre a besta do mar, essas nações que não se humilharem ao anticristo, não aceitar a ele e nem adorarem a sua imagem e nem se curvarem às suas ordens mundial, então essas nações vão ser poupadas por Deus e elas vão existir no milênio fisicamente, porque quando o Senhor vier para a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas, ali que vai acontecer o casamento da noiva de Cristo com o noivo celestial Jesus Cristo, claro, um casamento espiritual, né? Nada de carnalidade nisso aqui, é um casamento espiritual, porque Jesus vai casar com a sua noiva já glorificada, com corpo glorioso, porque nós iremos ressuscitar e receber um corpo de glória.
Então iremos ser arrebatados e depois desceremos com Cristo para a festa dos tabernáculos, que é a festa de casamento de Jesus com a igreja, espiritualmente falando. Então Jesus julgará as nações e prenderá Satanás por 1000 anos. E então começará o reino. Só que a morte, ela não vai ser presa, ela não vai ser jogada no lago de fogo ainda, não. Ela vai viver mais 1000 anos, ela vai atuar mais 1000 anos ainda. Porque durante o milênio de Cristo, da igreja, reinando com Cristo, a morte vai atuar. Então, o que eu quero passar para vocês, que o reino milenial, ele é um reino normal. A única diferença é que ele é um reino que vai ser reinado por Cristo. E nesse reino, o diabo vai estar preso. Então, não vai haver tanto pecado, tanta desordem, como agora no mundo atual. Porque o reino de Cristo é um reino normal. A igreja com Cristo vai reinar para povos, para nações, porque não existe reino sem súdito. É isso que eu quero passar para os irmãos. Mas é por isso que a Bíblia fala nesses versos que eu acabei de ler com vocês, que o último inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Por quê? Porque ela vai continuar operando. E o Satanás, ele vai ser solto também depois do 1000 anos. Ele vai ser preso por 1000 anos e quando tiver completando 1000 anos, ele vai ser solto. E quando ele sair do poço do abismo, ele vai sair, rodear a terra e passear por ela, procurando conquistar e enganar as pessoas que viveram no milênio. Porque o planeta Terra vai estar cheio de pessoas e o diabo ainda vai enganar muita gente. Mas alguém pode até perguntar, mas como pode isso? O reino de Cristo e o povo ainda vão ser enganados por Satanás? Vai ser enganado. Muita gente vai aderir à oferta e ao engano de Satanás. Igual hoje, o Senhor Jesus está operando através do seu Espírito Santo nas nossas vidas, mas muitos cristãos estão correndo risco de perder a salvação porque não estão vigiando, estão dando lugar ao diabo e a Satanás. E da mesma forma, quando o diabo for solto, ele vai sair a enganar as nações, ele vai ajuntar um outro grupo de pessoas, que é outro Gog e Magog, e vai ir para o Oriente Médio para fazer guerra contra Jesus e os seus escolhidos. E o que vai acontecer? Vai descer fogo do céu e vai consumi-los. Então ele vai ser lançado no lago de fogo. E logo em seguida, entra o milênio, o reino eterno, porque o diabo vai ser preso, eu disse, no começo do milênio, e depois ele vai ser solto quase no final do milênio. E no final do milênio, 1000 anos depois, ele vai ser solto, e aí vai acontecer o grande trono branco, que é o juízo final, o julgamento final. É o último julgamento que vai acontecer, é um julgamento maravilhoso, é um julgamento maravilhoso. Eu nunca vi uma justiça tão gloriosa, tão maravilhosa como a justiça de Deus. Deus não condena ninguém sem antes julgá-lo. Deus, ele vai mostrar para cada ser humano os seus erros que ele praticou, e ele vai entender no julgamento que ele merece ser lançado no lago de fogo para sempre. E é isso que vai acontecer. O Senhor vai julgar as pessoas que morreram desde Adão até esta época
né, passando pela era da igreja, pela era dos profetas, dos patriarcas, pela era da igreja e assim, toda a era da humanidade. As pessoas que morreram no pecado, na desobediência, que não se curvaram ao Senhor Jesus Cristo, vão ser julgadas no juízo final. Todos eles, pecadores, imundo, blasfemo, mentiroso, feiticeiro, enganador, adúltero, todos vão ser jogados no lago de fogo. Vão ser julgados porque o Senhor vai mostrar para eles que eles estão sendo julgados, e o Senhor Jeová, na sua justiça, o Senhor Jesus, na sua justiça, ele vai julgar com retidão e vai condená-los no lago de fogo para sempre. Mas não é só esses que vão ser julgados no juízo final. Muitas pessoas que morreram também, que não conheciam Jesus, mas eram pessoas boas, não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, ou pessoas que morreram, mas tiveram boas obras, não conheciam Jesus, mas foram pessoas boas na terra. Eles vão passar pelo livro das obras e eles vão ser julgados, porque a balança de Deus, o julgamento de Deus é muito justo e fiel. Deus não condena pessoas inocentes, ele só condena pessoas que realmente têm conhecimento do seu pecado e sabe que vão ser condenados por uma causa justa, porque lá na hora do juízo final, eles vão entender que eles merecem ser condenados, porque vai vir à tona tudo o que ele fez, tudo que ele praticou durante a era da sua vida que ele viveu na face da terra. Então, mas muitas pessoas também vão ser julgadas e vão alcançar a vida eterna, porque eram pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas amorosas, pessoas que ajudavam o próximo, mas eram pessoas que viviam uma vida simples, sem conhecimento, na ignorância, e não conhecia as coisas, e Deus é justo, e ele poderá julgar essas pessoas, e muitas delas entrarem na eternidade, que é o 8º dia, que eu costumo dizer, que representa a eternidade. Mas também vai ter outras pessoas que vão ser julgadas no juízo final, pessoas que morreram, eram crentes, morreram, até aceitaram Jesus como Salvador, mas não tiveram uma vida íntegra diante de Deus, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, não fizeram parte dos eleitos, que é a igreja que vai ser glorificada. Porque o arrebatamento da igreja, quando fala arrebatamento da igreja, está falando de arrebatamento dos eleitos, das pessoas que vão fazer parte da igreja, que faz parte da igreja, que são noivas de Cristo, que vão casar com Cristo no casamento espiritual que eu acabei de dizer, e vão passar a ser esposa de Cristo e vai reinar com ele durante 1000 anos. Mas muitas pessoas não vão fazer parte da igreja, também não ressuscitarão na primeira ressurreição. Vão ressuscitar no final do milênio, vão passar pelo livro das obras e o livro da vida, então vão entrar também na eternidade. Aqueles que for achado digno vão entrar na eternidade também e vai viver com Cristo para toda a eternidade com a igreja. Mas, então é para nós entender que nem todas as pessoas e também, me lembrei agora, vou adiantar para mim não esquecer, e também as pessoas que viver no milênio, que não pecarem, pecado de morte, porque muitos vão pecar, muitos vão fazer coisas horríveis no milênio. É um reino, não vai ser igual agora, mas vai ter pecado. É tanto que a alma que pecar, essa morrerá, vai ser punida com a morte. Então é tremendo o julgamento de Deus. É o tribunal mais justo que eu já pude encontrar. É o tribunal de Cristo e é o tribunal do juízo final.
é justiça, é pura justiça. Então, as pessoas que viveram fisicamente no milênio vão passar pelo juízo final, pelo último julgamento e vão entrar na eternidade. Aqueles que morreram no milênio, que foram achados dignos de ressuscitar, que foram achados dignos da salvação, que passarem, eles vão ressuscitar e vão ser julgados e vão entrar na eternidade, com um corpo transformado. Mas também tem aqueles que vão viver fisicamente, que não vão morrer durante o milênio, e essas pessoas vão ser julgadas e também não vão morrer, vão entrar na eternidade fisicamente, com corpo físico, igual era Adão e Eva no começo, vão viver eternamente com corpo glorioso, com corpo carnal, corpo físico, mas um corpo resistente, um corpo saudável. Mas como isso, pastor? É porque agora todo pecado, toda imundícia, toda coisa que não presta vai ser apagada da mente do homem. Entendeu? As pessoas que foram achadas dignas de entrar fisicamente no reino eterno de Deus, depois do milênio, apesar que depois do milênio e depois do trono branco, que é o juízo final, essas pessoas vão entrar na eternidade fisicamente. Muitos até falam, mas como pode isso aí? Como que pode acontecer? Muitos pregam que depois do juízo final vai ser tudo corpo glorioso. Não. O plano de Deus, eu seria muito imaturo de pregar que todo mundo vai ter corpo glorioso depois do grande trono branco. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que voltando à origem do Éden. A terra vai ser transformada num jardim do Éden, entendeu? E as pessoas físicas vão cuidar aquilo que Adão não cuidou, aquilo que Adão não deu conta e pecou. O povo que viver fisicamente no milênio vão cuidar da terra. A igreja glorificada vai reinar para esse povo junto com Jesus para toda a eternidade. Só que a Bíblia diz que no final o Senhor Jesus vai devolver o reino para o Pai, porque Jesus ele vai se sujeitar a Jeová. Por quê? Porque Jeová, o Deus eterno, o Elohim eterno, o Todo-Poderoso, o Espírito eterno, é Deus de Jesus também. Jesus é Deus, mas ele é um Deus menor do que Jeová. Ele mesmo disse isso na sua palavra. Ele vai se sujeitar a Jeová. Por que ele vai se sujeitar? Porque Deus sujeitou todas as coisas nele. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, porque ele não tinha todo o poder. Mas Deus deu todo o poder para ele. E ele assumiu esse todo o poder, mas no final, depois do grande trono branco, do juízo final, ele vai devolver o reino para o Pai. E aí o que vai acontecer, pastor João? A nova Jerusalém descerá para a terra, e Jeová, junto com a nova Jerusalém, o Deus eterno, vai descer. Então Jesus vai deixar de ser Deus? Não, Jesus é Deus com Jeová. Jesus é Deus, entendeu? Só que ele disse que o Pai é maior do que ele. E ele mesmo disse, não é eu que estou falando não. Lê a Bíblia lá nos Evangelhos que você vai ver isso. Caça, eu gosto de falar para as pessoas ler a Bíblia, porque aí você vai se virar e vai achar. Eu não vou citar versículo para você, porque você também tem que estudar. Você tem que fazer sua parte também. Não é só receber de bandeja. Você tem que estudar. E você vai ver que realmente o que eu estou falando tem sentido e é verdade. Então, no final, ele vai prender, vai jogar a morte no lago de fogo, entendeu? O inferno vai ser lançado também dentro do lago de fogo. Satanás
lançado no lago de fogo. O anticristo e a besta já está lá. Mas como assim, pastor? A besta da terra e a besta do mar? Porque o anticristo é um homem. A besta do mar é todos os ímpios que forem jogados no lago de fogo na vinda de Jesus. Quando ele derramar as 7 taças na terra, ele vai vir e vai destruir com todos os ímpios e já vai lançar no lago de fogo. Esses aí já vão direto, vão inaugurar o lago de fogo junto com a besta da terra, com o anticristo. Que é a besta do mar junto com a besta da terra. A besta do mar é o rei, né? As nações pecaminosas, adúltera, afeminada, todo tipo de imundícia vão ser lançados no lago de fogo. Então, quando terminar, aí entra o milênio. Quando terminar o milênio, julgamento final, que é o grande trono branco, e depois o reino eterno de Jesus com a igreja. E Deus, ele vai ser o rei para toda a eternidade. Sempre será rei para toda a eternidade. E Jesus reinando junto com o Pai para toda a eternidade, junto com a noiva, que é a igreja glorificada. E aí vai ter a unificação de Cristo com o Pai junto e a igreja junto. E seremos um, como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe seu coração. Fique com esta palavra. Que o Espírito Santo possa continuar falando com você sempre. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de se inscrever. Se inscreva, participe. E você vai receber o seu galardão naquele dia, com certeza, pelo seu trabalho prestado no reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família.